Pois, viemos até à pré-escola da Avenida para entrevistar a educadora Lídia. Boa tarde. Olá, viva. Na sua opinião, o que é uma boa educação? Olha, uma boa educação é saber dizer não. E hoje não se sabe dizer não. Hoje diz-se tudo sim às crianças e elas também têm que saber ouvir o não. Agora, esse não, como disse há bocado, tem que ser justificado. Percebem? Isso é que é uma educação. Os pais saberem dizer não, saberem dizer. O não é preciso saber-se dizer. Porque não é tudo fácil. Hoje os meninos pensam, se forem habituados a ter tudo, hoje quero um chupa, amanhã quero um carrinho, depois quero aquele boneco, depois quero aquela roupa, depois quero isto, e se forem habituados assim, quando forem grandes, eu quero um carro, ou quero uma moto, ou quero isso. Não pode ser. É saber dizer não e os pais estarem preparados para educar, que não é fácil. Pensa que uma boa educação precoce é importante? Sem dúvida. Há um ditado que se diz que de pequenino se torce pepino. E, portanto, aproveitando esse ditado, desde que nasce, apesar de cada criança ser um ser, temos que também saber respeitar nós mães o ritmo da criança, mas depois aos bocadinhos também fazermos moldar a criança, moldar aos horários, porque se nós permitirmos que a criança faça tudo o que quer, isto mesmo falando em bebé, não termos um horário que a criança sabe que aquela horinha vai comer, é evidente que no primeiro mês há uma adaptação. A criança esteve durante 9 meses num sítio onde não havia praticamente normas, não é? E a partir daí, e portanto, desde aí começarmos a estar atentas àquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer, porque muitas das vezes a criança é aquilo que os pais querem e aquilo que os pais, como os pais atuam. A estimulação precoce tem influência no desenvolvimento da criança? Como? Sim, tem. Ao estimularmos a criança para novas vivências que as crianças não estão habituadas, estamos a incentivar a pesquisa, a descoberta, o experimentar, e isso é importante para que a criança esteja depois com mais vontade. Estou a falar em palavras assim muito corriqueiras, não é? Mas para que a criança depois esteja mais apta e que não tenha receios em fazer novas experiências e em ver aquilo, porque já experimentou, já viu, já fez, e portanto isso incentiva que a criança queira saber cada vez mais. Que métodos utiliza para estimular as crianças? Com novas, olha, saindo com eles, levando-os ao teatro, levando-os ao cinema, porque às vezes os pais não têm disponibilidade, fazendo experiências aqui na escola. Nós também trabalhamos muito em colaboração com os pais, e muitas vezes os pais estão presentes também. Uma das coisas que eu faço na minha sala, quer dizer, vou-lhes falar por mim, não posso falar num conjunto, porque cada educadora tem a sua postura e a sua maneira de estar. Quando eu tenho crianças que eu sei que não falam muito porque vergonha ou porque têm receio de dizer, então eu tenho um registro de fim de semana que eles levam todas as sextas-feiras para casa e os pais têm que escrever com eles o que fazem no fim de semana. Eu na segunda-feira, que é o dia da conversa, leio e eles identificam logo. Há aqueles que identificam e há aqueles que não identificam. Aqui eu também já estou a avaliar se eles são capazes e se estão atentos, se aquele trabalhinho foi feito com os pais ou não. E conforme digo isto, digo outras coisas que temos também, eu procuro que eles levem sempre para casa. É o diálogo que existe entre a escola e a família. E assim, se os miúdos podem, conforme também não falam aqui, como há pais que dizem que o menino não diz o que fez, não abrem a boquinha, e assim os pais vão tendo conhecimento através de todos os trabalhos que eu envio para casa, ou completam o desenho, ou uma historinha para os pais completarem, porque uma das coisas que eu sinto é a linguagem pouco rica e muito reduzida.
portanto não há muito diálogo, os pais chegam a casa cansados e, portanto, é dar a comida, o biberon, ou o que seja, e para a cama. E, portanto, no dia seguinte a pôr a pé de manhã e eles vêm para a escola. E, portanto, há pouco diálogo, o vocabulário das crianças é muito reduzido, não é um vocabulário rico, e é importante que a criança saiba falar, saiba articular, saiba dizer as coisas, porque isso também faz o quê? E nós, com as histórias, estamos a enriquecer o vocabulário, não é? Mas também estamos a querer que eles comecem a falar, porque no final de cada história há perguntas, e depois há sempre aquele que pergunta, que está mais atento, aquele que não está. Portanto, nós estamos sempre em avaliação de como os comportamentos e do desenvolvimento da criança. As crianças revelam, demonstra como serão no futuro? Que revelam quando crianças, sim. Sim. Tem muito da sua personalidade está a ser formada, não é? E, portanto, se não houver uma interferência do adulto, eles vêm para aqui para uma socialização, para saber respeitar, para saber que hoje, em casa, quando são filhos únicos, o que é que acontece? A criança tem aquele brinquedo e não está habituada a partilhar. Aqui vai ter que partilhar a boneca, o jogo, o que for. Não só com o que traz de casa, aqui no jardim, nós fazemos assim, permitimos que traga, mas para partilhar. Não é só para a criança brincar. Tem que partilhar com os amigos que tem aqui na escola. Portanto, não sei se respondi a tudo. De que modo o ambiente familiar influencia a personalidade das crianças e o modo como interagem com os outros? De que modo o ambiente familiar influencia? É evidente que se a criança vive num mau ambiente familiar, chega ao jardim e revela tudo isso. E depois transfere de casa para a escola. Isso não haja dúvidas. A criança, se não tiver uma harmonia, um ambiente em que haja afeto, porque eu aqui, a primeira coisa que eu faço é trabalhar o afeto entre mim e as crianças, porque é importante que a criança se sinta bem, que goste de ir para a escola, que se sinta que tem ali alguém que gosta dela e que a protege. E não só para a criança, mas também para os pais, porque os pais gostam de ir trabalhar, mas gostam de ir descansados, em alguém em quem confiem e que possam saber que a criança está bem, que se sente bem, porque uma coisa é a escola, outra coisa é a casa. Se a criança está habituada em casa, não é? E chega aqui e tem que só impor as normas, não pode ser assim, não. Há o afeto, a primeira coisa que eu trabalho. Eu sou assim, trabalho com o afeto até dezembro. Normalmente é a integração da criança, mas com o principal objetivo, trabalhar o afeto das crianças, que elas se sintam bem, que elas se sintam que são desejadas, que são acarinhadas e transmitir, essa educadora transmite isso às crianças, depois entre elas também vai existir isso. As crianças têm uma educação monoparental, educadas apenas por um pai ou mãe, apresentam um comportamento diferente daquelas que são educadas pelos dois membros? Que tipo de comportamentos? Mostra mais carência, é evidente. São crianças que às vezes sentem a falta quer do pai ou quer da mãe, caso estejam com o pai ou com a mãe. É essa a diferença, porque do resto, a não ser que haja conflitos graves entre os pais, e aí depois manifesta-se no comportamento no dia-a-dia na criança. Então, entenderem que elas assistam, ou porque a mãe não quer, porque há muitas situações em que a mãe não quer que a criança visite o pai, ou vice-versa, o pai não quer saber do filho ou da filha, e, portanto, está meses sem ir, e a criança, portanto, sente-se carente nesse sentido. Portanto, a carência afetiva é um dos fatores que eles apresentam mais. É a carência afetiva. Crianças com uma situação económica ou social desfavorável tendem a comportar-se de forma diferente das outras? Não. E na aprendizagem? Também não. Isso não é motivo para que a criança tenha menos capacidade. A criança pode não ser proporcionadas as mesmas coisas que proporcionam os pais cheios de dinheiro, entre aspas, não é? Com mais capacidade até intelectual, isso não. A criança desenvolve no jardim de infância
desenvolve, a não ser, e às vezes o que acontece, lá está, são os conflitos que existem na família e depois transmitem à criança, porque eu não digo que seja propositadamente, mas acredito que seja feito inconscientemente. Porque não acredito que nenhuma mãe queira provocar um conflito, às vezes por desconhecimento, que hoje se nota muito é por desconhecimento daquilo que estão a provocar nos filhos. Que métodos utiliza para mostrar às crianças a distinção entre o certo e errado? Eles próprios conseguem ver o que está correto e o que está errado. Porque quando acontece, eu vou-lhe pôr só assim, uma criança que dê um pontapé ou um empurrão, nós chamamos a atenção, que não se faz, pede-se desculpa, não é? Não se faz isso, portanto, é explicado e tem que ser. Nunca podemos dizer isso não se faz, tem que vir sempre a justificação. A justificação de tudo o que se faz, a criança tem que saber, que é para poder aceitar. Porque a criança não tem a minha mentalidade. A criança é uma criança que ainda é mais pequenina e há coisas que ela não consegue entender. De maneira que tem que se justificar tudo o que se diz à criança. E o que se faz. Porquê é que se faz? Porquê é que eu vou para ali sentar a pensar? Vai sentar porque o menino não fez. Se eu lhe puxar os cabelos, por exemplo, eu nunca bati nas crianças e, portanto, como não bato, eu também não digo que ninguém na sala use o método de bater. Não se bate. Porque eu não acho correto. Não é através da agressividade, puxa a agressividade. E, portanto, não é assim. Agora sentam-se e pensam. Quando acabarem de pensar, venham falar comigo. Depois, às vezes, posso-vos contar que tinha uma criança que fazia várias asneiras e sentava-se. Mal se sentava-se, já pensei, não sei. O que é que penso? Já pensei, então diga, não sei. Estávamos assim, percebem? Depois, claro, cada criança é um caso e nós temos que estar e ver, e saber dar a volta e saber tratar as crianças de maneira diferente, porque também uns aceitam de melhor forma, outros não aceitam tão bem. Não sei se vos Costumam aplicar castigos às crianças quando estas não têm um comportamento adequado? Já respondi que sentam-se a pensar. A palavra castigo não deve ser usada, mas às vezes, quando a criança toma por sistema, não é? Primeiro temos que averiguar porquê. E eu tenho sempre cuidado de ter um diálogo com os pais, para saber se em casa está a ter este comportamento, o porquê deste comportamento. Pode haver alguma coisa que a criança não consiga exprimir e consiga explicar porquê que faz isso, não é? E pode querer manifestar-se, ou porque anda aborrecida, ou porque não gosta da escola, e eu tenho que aceitar que há meninos que podem não gostar de mim, eu tenho que fazer o esforço para que eles consigam vir para a escola bem dispostos e tudo isso, mas é que tem que se avaliar tudo, não podemos pensar e julgar este da mesma forma que julgamos aquele, não, são diferentes. Eu que tenho 3 filhos e os 3 filhos totalmente diferentes uns dos outros e eu tive que agir com cada um de maneira diferente e aqui que tenho 22 crianças na minha sala, portanto também tenho que agir e saber até onde pode ir aqui este, até onde pode ir aquele. Sim. Obrigada pela colaboração.